sei que és fiel. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando nessa noite abençoada para mais uma edição aqui da nossa live Está na Bíblia. Estamos aqui com muita alegria, né? Estamos aqui com o nosso cenário novo, né? Você está percebendo aí? Tudo isso para abençoar a sua vida. E para nós é motivo de muita alegria nessa noite, né, de segunda-feira, dia 25/6, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. E como de sempre, não estou sozinho aqui, está conosco nosso querido pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastora Dilson. E boa noite também aos que estão nos acompanhando, né? Um pouco mais tarde hoje, né, pastor Dilson? Nós terminamos agora há pouco uma reunião e aqui no novo cenário, né, estamos organizando, mas estamos aqui com a graça de Deus, e como sempre nós glorificamos a Deus, agradecemos a Deus, esperamos, na verdade, de alguma forma somar, sermos úteis aos irmãos que estão compartilhando conosco esse culto, né, onde o nosso objetivo é o conhecimento da palavra de Deus, né, diminuir um pouco a nossa ignorância, né, pastor Deus, e aumentar o nosso conhecimento do nosso grande, poderoso Deus. Que a Ele seja toda a honra e a Ele seja toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Maravilha, glorificado seja com certeza o nome do nosso Deus. E como de sempre, nós pedimos a vocês, já compartilhem esta live, nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus, né, nos grupos, né, com seus amigos, enfim. Compartilhe, que com certeza vai ser uma bênção muito grande, em nome de Jesus. Pastor Carlos, como o senhor disse, nós estamos entrando hoje meia hora mais tarde, né? Meia hora, um pouquinho mais tarde aí, devido à reunião que nós tivemos aqui. Também estamos aqui organizando aqui o nosso novo estúdio aqui, que ficou uma bênção por sinal, né? Mas o nosso tema de hoje, pastor Carlos, é um tema muito importante. É um tema que talvez é muito pouco pregado, né? Muito pouco discutido, que é a segunda morte. Lago de fogo. Tem pessoas, pastor Carlos, que nem gostam de falar nesse assunto, né? Tem pessoa que quando ouve isso aí já fica esperto, fica naquela. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui hoje a respeito do lago de fogo. No livro de Apocalipse, queridos, no capítulo 2 e no verso de número 11, diz assim para nós: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pastor, eu fui fazer uma pesquisa para nós iniciarmos aqui. Olha só que coisa interessante. Olha, uma pesquisa que foi feita com 790 pessoas de todas as classes sociais. E nessa pesquisa, pastor, o estudo ele declarou para nós, né, que 66% dos brasileiros eles gastam com beleza, né, e eles dizem que é uma necessidade e não é um luxo. Olha, 6 em cada 10 pessoas consideram-se vaidosas e cerca de 66% acha que cuidar da beleza não é um luxo, mas é uma necessidade. E o estudo ainda diz para nós, pastor, que 49,4% das pessoas entrevistadas, né, gastam dinheiro e tempo em cosméticos porque a sensação de felicidade e satisfação é muito grande. E é uma coisa muito interessante nós estarmos avaliando, que as pessoas, pastor Carlos, e não é errado isso, né? As pessoas, elas se cuidam bastante, né? As pessoas querem estar bem apresentadas, querem estar com saúde, e isso é muito importante. Nós não estamos aqui, né, dizendo que isso está errado. Mas alguns dados ainda para nós aqui, pastor, olha, as medidas mais tomadas pelos consumidores que foram entrevistados são essas. Olha, 40,5% do ganho delas é gasto com roupas, calçados e acessórios. 40,2% é gasto com alimentação saudável. Olha só que interessante, pastor. 30,3%, pastor Carlos, é gasto com cuidado com as unhas. Olha que coisa interessante. 38% é gasto com os dentes, né, com tratamento dentário. 35% que as pessoas ganham, né, dos que foram entrevistados,
gasto com controle de peso. As pessoas não querem ficar gordinhas, né? Querem ficar bem fit aí, né? 34%, pastor, as pessoas gastam o seu salário com cremes para o corpo e para o rosto. 32,5% com atividades físicas. 26,9% com pintura de cabelo, né? E assim por diante. Agora olha só, quase um quarto da população, 23,4%, diz que gasta mais do que ganha com produtos de beleza. São dados, de certa forma, alarmantes e preocupantes, né, pastor Carlos? É verdade, né? Acho que aquilo que Deus diz lá em Isaías, né, tá bem dentro do contexto, né? Porque gastais, né, o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, né? E muitos, infelizmente, né, não gastam dinheiro, né? Não é uma coisa totalmente errada, mas na verdade nós precisamos, né, repensar, né? Porque isso está envolvido até os cristãos, né? E nós, com certeza, nós precisamos investir um pouco mais naquilo que é eterno, né, pastor Deus? Como diz a Bíblia, né, não ajunteis tesouro na terra, né? E, infelizmente, muitos de nós investem muito pouco na nossa alma, no nosso espírito, né? Investe muito pouco também nas coisas que são eternas, né? Que não são passageiras, efêmeras, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós possamos hoje sermos úteis de alguma forma para despertar os irmãos, para que nós possamos investir um pouco mais dos nossos recursos nas coisas eternas. Maravilha, olha só, pastor, muita gente aqui entrou, nossa irmã Cláudia Cardoso, nossa irmã Vandelim, evangelista Wellington, missionária Claudiane, nossa irmã Rita de Cássia também entrou aqui, olha só, nossa irmã Gabriele Camargos, nosso diácono Sidney, nossa irmã Josélia, Maiana, nossa irmã Janaína, Wellington, Adair, muita gente, nossa irmã Vanessa Santos, nossa irmã Lígia, a nossa irmã Marilda Camargo, Elisa, Antônio, Levi, Margarida, Joia, não dá nem para ler tudo aqui, pastor, é muita gente, né? E Deus abençoe, viu? Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua, né, sintonia aí, e fique conosco até o final, e com certeza a vitória é nossa, em nome de Jesus. Um abração especial aí para o nosso querido pastor Marcos, né? Marcos Vinícius está ligadinho conosco, Luciana Medeiros, pastor Oswaldo Garcia, um abração pastor Oswaldo também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, nós acabamos de falar aqui, né, alguns dados alarmantes, né, a respeito do que as pessoas gastam, né, para manter o corpo, para manter a beleza, para manter uma aparência bonita, e de certa forma é até louvável, né, pastor? As pessoas estão se cuidando, um pouco exagerado o gasto, né, mas as pessoas estão se cuidando, e glória a Deus por isso. Mas aí, pastor, vem a pergunta, né, que não quer calar, né? Nós estamos cuidando bem do nosso corpo físico, mas como está a nossa alma, pastor? Né? Como fica a preparação para a eternidade, ou seja, o prosseguir após a morte? E é uma coisa que deve se pensar, né, pastor? O apóstolo Paulo, a Timóteo, ele já fala sobre isso, né? Que o exercício físico para pouco é proveitoso, né? Na verdade, não é que não tem proveito, tem, com certeza, mas é pouco proveitoso. Mas a piedade, né? O exercício da piedade, ele diz que tem promessas, né, para a vida que agora é e para a vida que há de vir, como Paulo escreve também, né, a verdadeira vida, né, aquele viver, o zoe de Deus, né, no gozo, na alegria, na paz, na abundância, na segurança, né? Então, com certeza, todos nós somos exortados pela palavra de Deus no sentido de investirmos um pouco mais do nosso tempo, talento e da nossa vida financeira nas coisas eternas, né? Infelizmente, né, pastor Adilson, nós temos visto tantas pessoas, né, investindo tanto e morrendo de forma, né, absurda, né? A Bíblia diz que alguns morrem na tristeza, na angústia, na dor, né, nos hospitais, e outros morrem com seus baldes cheios de leite, né? Quantas vidas, né, que têm sido golpeadas e retiradas dessa terra, pessoas que eram verdadeira, né,
verdadeira, forte, né? forte, firme, Verdade. né? E essas pessoas, praticamente, muitas delas não têm se preocupado com a vida espiritual, que realmente é o mais importante, né? Com certeza, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado, só que nós temos que ter bastante moderação, né? O apóstolo Paulo, né, escrevendo, ele diz que, né, as mulheres deviam evitar, né, os adornos caros, enfim, né, o que nós pudermos viver uma vida razoavelmente, né, equilibrada em todos os aspectos, nós precisamos viver. Agora, nós não podemos investir mais do que o necessário. Ele chega a dizer que tendo o que vestir e o que comer já é para a gente estar contente, né? E está cheio de gente que não está contente, né? Com o tamanho do nariz, com o tamanho da orelha, com o tipo de cabelo, e investe uma fortuna e na verdade essa insatisfação é interior, né? Uma satisfação que essas coisas infelizmente não satisfazem. Glória a Deus, com certeza, né, pastor? E não são poucas pessoas nessa situação. Pastor Oswaldo está dizendo aqui, olha, tema abençoado. Amém. Tem vários pastores, tem vários ministros aí nos assistindo, né? Manda para cá a sua pergunta aí, ou também o seu comunicado, né? A sua participação, a sua colocação também a respeito do assunto, que vai ser bênção também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, eu quero começar já entrando no assunto, né? E já quero começar fazendo a primeira pergunta para o senhor. Pastor Carlos, o nosso assunto hoje é a segunda morte. Então, vamos falar de morte aqui, logicamente que tem vida no meio, né? Mas nós vamos falar bastante de morte aqui nessa live, né? E eu já quero perguntar para o senhor, pastor. As pessoas morrem, né? Todo dia morrem pessoas. E se tem um pensamento, uma visão muito misturada a respeito desse assunto, né? Cada um tem um pensamento a respeito da após a morte, né? Um diz uma coisa, outro diz outro, e nós vamos ver hoje aqui o que está na Bíblia. E eu quero começar perguntando para o senhor, pastor Carlos, os mortos sofrem dor ou são felizes? Os mortos? Isso, os mortos. Glória a Deus, eles sofrem dores e são felizes também, com certeza, dependendo da classe, né, pastor Deus? Os mortos em Cristo, com certeza, estão num estado de repouso, de gozo. Acreditamos, como nós já falamos, em consciência, né? Em consciência. O apóstolo Paulo, né? É interessante isso, né, pastor Adilson? O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, o verso 2, ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céus, e no verso 4, ele diz que esse terceiro céu que ele foi arrebatado era o paraíso de Deus, né? E a Bíblia diz que o Lázaro, né, morreu e foi levado pelos anjos ao paraíso. E ali no paraíso ele ouviu e ele viu coisas inefáveis, né? Coisas maravilhosas, indescritíveis e que nem é lícito falar. Então, para os salvos, ainda que uma corrente acredite que estão dormindo, que eu não acredito, quem está dormindo é o corpo, né? O apóstolo Paulo diz que queria partir, porque é incomparavelmente melhor estar com Jesus Cristo, né? Do que ficar. Mas o rico, né? Nessa mesma parábola ali de Lucas, ele diz que ele já estava em tormento e já estava conscientes, né? No livro que nós já falamos, um assunto, né, passado, ali em Ezequiel e Isaías, né, falando desse além-túmulo, eles falando ali, né, nós temos bastante irmãos, obreiros que devem conhecer isso, nós já estudamos com relação a isso, ali diz que as pessoas saíam, né, até lá, ali diz, em Isaías, ele diz a respeito de Nabucodonosor, né? Você também está aqui, está fraco como nós, você que debilitava as nações, que destruía as nações. Então tem pessoas que com certeza, os que partem sem Cristo estão num estado de dor, de dificuldade, de angústias, né? De sobressalto, e os que partem em Cristo, com certeza, como Paulo diz, que é incomparavelmente melhor até de ficar aqui nessa terra, né? Onde se desfruta alguma coisa, ainda que ausente de Deus. Então há sofrimento, angústia realmente para os que partiram sem Cristo.
assim como há alegria e paz, né, aqueles que com Cristo partiram. Né? Bem-aventurado é aqueles que desde agora morrem no Senhor, né? Diz lá 13, verso 14 de Apocalipse. Glória a Deus, maravilha. Olha só, pastor, temos mais de 60 pessoas aqui já participando conosco, né? Deus é bom, né? O senhor estava comentando aí o que o pastor Oswaldo acabou de colocar aqui, né? A respeito justamente do jovem, né? Do Lázaro e do rico ali. Ele colocou assim, ó, o pastor Oswaldo, olha, muitas pessoas agindo como esse jovem, não querem se desprender das coisas terrenas para ganhar o reino dos céus. E é uma verdade, né? Com certeza. Pastor Carlos, entrou agora também aqui o pastor Fábio Henrique, lá dos Estados Unidos, pastor, né, ligadinho conosco. Pastor Fábio, um abração, viu, querido? Deus abençoe a sua vida. O evangelista Edinaldo também entrou aqui e vai compartilhando aí, né? Vamos juntos aí aprendendo da palavra de Deus, ok? Pastor Carlos, segundo o que o senhor está dizendo então para nós aí, nós podemos dizer então que a alma, ela sobrevive à morte do corpo. Né? O corpo morre, mas a alma permanece viva, é isso? Não só a alma, mas o espírito também. Né? A alma, a Bíblia várias vezes, não é que ela confunde, né? Ela relaciona espírito como alma como espírito, precisa ver bem o texto, o contexto, mas alma e espírito são duas coisas diferentes, ainda que no ser humano elas não se separam, ainda que Hebreus capítulo 4:12 diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa para dividir até a alma e o espírito. Ela divide no sentido que ela discerne, né, o que realmente é alma, o que é espírito, né, até onde vai, não que ele se divide, porque a alma e o espírito do homem, eles não se dividem, né? Alguns até falam que o espírito torne a Deus, que alguns comentários, talvez nós entramos depois, mas com certeza a alma com o espírito, tanto do salvo como perdido, eles sobrevivem, né? Acho que nem é o termo sobreviver. Né? Sobreviver é uma coisa que aconteceu, uma catástrofe, escapou ali, né? Com lesões, enfim, mas ela permanece, vamos dizer assim, depois da saída desse corpo físico. A Bíblia é bastante clara com relação a isso. Maravilha, olha só, entrou aqui o nosso querido presbítero Rondinelli, Fabiana Silva, entrou também a nossa Sara Daniela, abração para a nossa irmã Sara. Lembrando que nosso tema hoje aqui, né, é a segunda morte, né, o Lago de Fogo. Esse tema foi uma indicação, né, do nosso querido pastor Toninho, né, nos deu essa indicação aí, né, e nós estamos aqui comentando hoje esse tema. Nossa irmã Thalita também, nossa irmã Ana Oliveira, que maravilha, viu? Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Carlos, uma outra pergunta que para nós que somos cristãos, né, que lemos a Bíblia, enfim, está bem claro isso, não tem dificuldade nenhuma, mas para muitas pessoas, né, que não são leitores de Bíblia, outros nem acreditam, né, que o inferno existe, na verdade, mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é essa, que espécie de pessoas, né, que qualidade, que tipo de pessoas que vão para o inferno, pastor? É uma lista grande, né, pastora Dilson? É uma lista bastante extensa, né, especialmente lá no livro de 1 aos Coríntios, né, capítulo 6, 9, né, no livro de Apocalipse também, né, capítulo 21, 8 e 22, 15, né, deu uma lista bastante grande, até escrevi essa lista aqui, né, os injustos, impuros, idólatras, adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, né, é uma lista bastante extensa, né, tem 20, né, pegando os 3 textos, né, e retirando os que se repetem, parece que dá 21, né, 21 tipos de pessoas, né, que realmente praticam e não abandonou a prática, como Paulo fala, né, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz, né, tais fostes alguns de vós, né, roubadores, bêbados, avarentos, efeminados, idólatras, né, ou maldizentes, então alguns foste alguns de vós, mas vocês vos lavaste e fostem santificados
né, pelo Espírito de Deus, mediante o lavar regenerador da palavra, né? Então essas pessoas, essa lista de pessoas, né, os feiticeiros, covardes, abomináveis, assassinos, mentirosos, idólatras, né, impuros, a parte que lhes cabe, como diz a Bíblia, né, é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a lista extensa, né, que abrange, né, praticamente tudo que os homens fazem e desagrada a Deus, e não há, né, um arrependimento, não há uma aceitação da palavra, do senhorio de Jesus, e não há um arrependimento e uma mudança de vida, um novo nascimento. Infelizmente, né, essas pessoas partindo dessa terra, neste estado de rebeldia, terão que enfrentar, não é, esses lugares de tormentos, né, indescritíveis. Então a lista é bastante grande, né? 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, Apocalipse, capítulo 15, né? E Apocalipse capítulo 21, 8, perdão, Apocalipse 21, 8 e 22, 15, né? Tem uma lista bastante extensa, né? Bastante clara, né? Que diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus e serão lançadas, né, para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O assunto é sério, né, pastor? É muito sério. O assunto é sério, a coisa é séria. Né? E a dificuldade, né, pastor, que a gente observa hoje em dia, quantas pessoas afastadas do Evangelho, né? Quantas pessoas que se desviaram do Evangelho, né? São conhecedores, né? Frequentaram a igreja, congregaram, serviram a Deus, ainda que um conhecimento raso a respeito do assunto, mas sabem que existe, né? Céu, inferno, lago de fogo, né? Salvação, condenação, vida eterna e assim por diante, né? Vamos até aproveitando, né, pastor, se tiver alguém aí nos assistindo, né, que está afastado do Evangelho, olha, volta, viu, porque a coisa não vai ser fácil não, o negócio vai ser estreito mesmo, né? Pastor, está chegando bastante pergunta aqui, o povo está participando aqui, né? Que maravilha. A nossa irmã Josélia, ela deu a participação nesse seguinte: olha, não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, mas sim tesouro no céu, brasas vivas sobre as nossas cabeças. Amém. Entrou o Gilmar Campos também, nosso irmão Diácono Gilmar, uma oração. A nossa irmã Gabriele está perguntando aqui, pastor, está dentro do contexto? Não está, mas está dentro. Mas a senhora, se uma pessoa que é batizada na igreja evangélica se desvia e no seu leito de morte se arrepende e pede perdão, ela vai para o céu? Com certeza, né? Isso, a gente acredita nisso de verdade, né? Porque o ladrão da cruz também é um bom exemplo disso, né? Uma pessoa que estava ali nos seus momentos finais, arrependeu-se, né? Então o desviado, quando ele realmente se arrepende, né? O Deus, ele diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, Deus o levantará. Deus, ele recomenda, ele ordena, ele manda, né, que nós perdoemos não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que dá no mínimo 490, havendo arrependido, né? Ele próprio, no livro de Marcos, diz, né, se o seu irmão te ofender, mas arrependido te vier pedir perdão, perdoa-lhe. Então, se o homem, ainda que seja lá nos momentos finais, né, ele se arrepende de fato, né, não podemos deixar isso para a última hora, né? Com certeza haverá perdão se for algo sincero, é o que é a pergunta da irmã, né? Se for um arrependimento sincero, né, ele com certeza ele recebe o perdão e ele parte salvo. Isso eu acho que é bem claro para todos nós, não há dificuldades nisso. Glória a Deus, você está na live, está na Bíblia da Igreja Cristã, eleitos de Deus. Qual é a sua dúvida a respeito do nosso assunto aqui nessa noite? É a segunda morte, o lago de fogo, né? Qual é a sua dúvida? O que você gostaria de saber a respeito do assunto? Pode mandar aqui, que na medida do possível nós estaremos comentando aqui a sua pergunta também, tá ok? Pastor Carlos, nosso irmão Sidney, né? Na verdade, nosso irmão Sidney mandou uma pergunta, nossa irmã Sara mandou outra aqui, e estava um pouquinho mais para baixo aqui da nossa programação aqui, né? Da live, mas eu quero fazer para o senhor já, porque está dentro do assunto e os irmãos estão também inteirados aqui, participando com a gente, né? O irmão Sidney pergunta o seguinte, pastor Carlos, o diácono Sidney: pastor, inferno e lago de fogo são as mesmas coisas?
Pois em Apocalipse 20:14 diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, pastor, inferno e lago de fogo é tudo a mesma coisa ou são duas coisas totalmente distintas uma da outra? São lugares distintos, né? Como nós já falamos aqui, o inferno, né? Ou sepultura do grego, né? Na verdade é um lugar inferior, né? Inferior no sentido de para baixo. Então essa ideia do inferno, né? Ele tem 7 compartimentos até, né? O mais baixo de todos é o Geena, né? Que é o último, que é o lago do fogo, né? Ele é o último. Então o inferno, na verdade, vamos dizer assim, é um lugar, né? A Bíblia fala do abismo, né? A Bíblia fala do Sheol, do Hades, enfim, né? Do Tártaro. A Bíblia, ela fala. Então são lugares diferentes, né? Com objetivos diferentes, mas dentro desse lugar inferior, desse lugar mais baixo, né? E o inferno, né? Até o próprio Jacó, né? O inferno, ele é bastante traduzido no Velho Testamento até por sepultura. O próprio Jacó, quando ele chora a suposta morte de José, ele fala, né? E chorando, né? Eu descerei ao Sheol, que é a sepultura, que é um lugar embaixo, onde ele, né? Ia ser sepultado, né? Então, com certeza, né? O próprio inferno, que é esse lugar, né? Inferior, que tem 7 compartimentos, né? Onde o inferno ele é um deles, né? E também será lançado para dentro desse lugar definitivo, né? Que é o lago que arde com fogo e enxofre, né? Aonde, na verdade, vai habitar eternamente aqueles que forem banidos da presença de Deus, e ali com certeza não haverá mais absolutamente nada de graça, de misericórdia, né? Vai ser um banimento total da presença misericordiosa e bondosa de Deus. Essa segunda morte é realmente uma alienação total, e as pessoas, infelizmente, que não se arrependerem, né, não levarem isso a sério, infelizmente vão ter que enfrentar este lugar, né? A Bíblia chama este lugar, Jesus Cristo, né, ele chama esse lugar de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. 7 vezes, né, 6 em Mateus e 1 vez em Lucas, Jesus Cristo fala deste lugar, né, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa segunda morte, onde as pessoas que não... A Bíblia fala de 3 classes de pessoas, né? Aqueles que não procuram a Deus, aqueles que não se interessam por Deus, aqueles que se desviaram de Deus e aqueles que se rebelam contra Deus. São 3 classes que está envolvida a humanidade. Aqueles que não procuram a Deus, que não querem saber de Deus, né? Tanto no Velho Testamento como Paulo fala sobre isso, né? 3 classes: pessoas que não procuram, pessoas que se rebelam contra Deus e pessoas que se desviam do caminho de Deus. Essas 3 classes de pessoas, infelizmente, sofrerão as consequências de rejeitar a salvação e o Salvador. Glória a Deus. Meu irmão, tá vendo aí que o negócio não é brincadeira não, viu? Jesus, quando ele falou do inferno, ele não estava brincando, né, pastor? Ele estava falando sério, né? E, por sinal, muito sério. Tanto é que ele veio morrer, né, pastor? Morreu para nos livrar, né, dessa situação em que muitos já estão, né, vivendo, né, ou, né, existindo, né? Justamente agora, nesse momento nós estamos falando aqui. Olha, pastor, entrou aqui a nossa irmã Jusileia, nossa irmã Valquíria Nascimento, glória a Deus. Nossa irmã Luana, o nosso querido irmão Alexandre. Irmão Alexandre, um abração, meu querido, Deus abençoe, viu? Estou com saudade do senhor, irmão Alexandre. Nosso diaconisa Gislaine, nosso irmão Robertinho entrou também,
O pastor Elias está ligadinho conosco, gravação. Pastor Marcelo, pastora Dani ligadinho conosco. João Lucas, e é isso aí, o povo entrando, participando. E não esquece, tá, meu querido, de estar compartilhando para nós aí a nossa live, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mais uma perguntinha aqui, olha só, a nossa irmã Sara, ela pergunta para o senhor o seguinte: pastor, qual é a diferença entre Giena e Lago de Fogo? Na verdade, os dois, um é grego, né? Um é grego e o outro é no português, né? Geena é esse destino final, né? Que é o Lago do Fogo. Essa ideia de Geena, né? Vem lá do Ge-Inon, né? O Vale do Inon. E no Vale do Inon, né? Era onde, né? O lixo de Israel ele era jogado. E nesse vale do Inon, né, Gi-Inon, né, era onde se sacrificava crianças a Moloque. E o rei Josias, na sua limpeza que ele fez em Israel, ele profanou esses altares que ficava ali no vale de Genon, é Ge-Inon, né, vale de Inon. E posteriormente a essa profanação que o rei Josias fez nesse vale, né, e era um vale onde queimava as crianças, né, em sacrifício aos deuses. Posteriormente a essa profanação que o rei Josias fez, ali então começou a ser lançados os dejetos, os lixos da cidade de Israel, e ali o fogo era contínuo. Então Jesus Cristo, ele usou esse lugar, né, como símbolo de um tormento eterno, onde o fogo não apaga e onde o bicho não morre. Então esse Geena e esse lago de fogo, que é a segunda morte, ele no Novo Testamento, por exemplo, eles praticamente são sinônimos, né? É um lugar eterno, onde eles serão atormentados, né, com fogo e com enxofre, né? Esta é a segunda morte, né? Esse banimento, porque o que nós temos que ter bem claro, né? Talvez para nós morte não fique tão claro, porque morte literalmente no grego é thanatos, e thanatos é separação. Então há uma separação agora do homem e Deus, essa primeira separação que houve, mas haverá uma segunda separação. Porque Deus ainda sustenta as pessoas, Ele faz nascer o sol sobre os bons, sobre os maus, apesar das pessoas estarem alienadas, mas haverá uma segunda alienação, aonde a presença de Deus, ela de uma forma, ela será banida de uma forma mais completa, e este lugar se chama, né, Lago de Fogo, que arde. A Bíblia diz que esse lago ele arde com fogo e enxofre. Glória a Deus. Então tá aí, Mansara, né? Tá aí a resposta da sua questão aí, da sua pergunta, tá bom? Pastor Carlos, o negócio a gente vai ouvindo essas coisas, né? Vai cair um temor, né, nos nossos corações, porque com certeza nós sabemos que tudo isso é real, né? É uma realidade. Pastor Carlos, uma outra pergunta para o senhor. O Robertinho mandou uma pergunta aqui, a gente vai fazer já, viu, Robertinho? Aguenta a mão aí, tá ok? Nosso irmão José, aguenta aí, vamos fazer também, tá? Segura aí que já nós estamos aqui fazendo a pergunta de vocês para o pastor. Mas, pastor, a gente ouve muito falar a questão, por exemplo, né, do purgatório, né? Purgatório, a pessoa está ali e tal, passa um tempo ali, né, e ela vai ter condições, né, de se remir ali, tal. Mas eu pergunto para o senhor, duas perguntas, na verdade. Primeiro, né, o purgatório existe, pastor? Está na Bíblia? Né? E segundo, pastor, olha, pode alguém sair um dia do inferno uma vez que foi para lá? Glória a Deus. O purgatório não existe, né? Na verdade, tem uma passagem, né, ali em Macabeus, que é segundo Macabeus, aonde eles, né, da Bíblia Católica, né? Na Bíblia Católica, é um livro histórico maravilhoso, mas não tem a inspiração segundo se crê, nós cremos. Ali fala, né, de um oferecimento de oferendas àqueles que morreram, algum tipo de sacrifício, algum tipo de orações em favor deles. Mas é uma coisa que biblicamente não tem o consentimento de Deus, né? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado nascer uma vez e morrer
e depois disso segue-se o juízo. Então não existe, na verdade, essa questão intermediária, que as orações, que as rezas, que infelizmente os mantras, Credo, aí, né, os credos, né? os credos, os sacrifícios, tirem essas pessoas lá. A terra é o lugar onde o homem caiu, a terra é o lugar onde o homem se rebelou, e é na terra que o homem tem que se reconciliar com Deus, né? Porque depois, né, segue-se o juízo. A Bíblia é bastante clara com relação a isso, né? Então, né, não há chance alguma, não há nada que mude a sorte da pessoa que parte sem Jesus Cristo. É bem verdade que muitas pessoas morrem, depois através da oração, do clamor, morrem perdidas, aí dá 1 hora, 2 ou 3, um dia ressuscitam, né? E com certeza pode-se mudar a sorte nesse caso, mas partiu e permaneceu sem Cristo, é sem Cristo durante toda a eternidade. A Bíblia é bastante clara com relação a isso, e na verdade as pessoas sairão do inferno para o lago do fogo, Um né? lugar pior, né, pastor? Um lugar pior, infelizmente, né? Porque a morte e o inferno serão lançadas, né? Porque a morte é personificada como um agente, como um ser, né? E o inferno também ele é personificado, ou seja, ele é como se fosse uma pessoa. Também serão lançados, esses lugares serão lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e de lá não sai mais, né? A Bíblia é abundante, pastor Adilson, nossos queridos sabem com relação a isso. Nós já falamos isso no nosso 16º programa. Nós falamos sobre isso, né? Que a palavra usada é aion, e aion é algo indefinido, né? Algo que não tem fim, né? Que aion literalmente é sem fim, né? Que não tem fim, não é algo que não é indefinido, é algo sem fim. E isso é usado claramente em Mateus, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, né? No 28 e 29, ele fala claramente: e esses irão para o tormento aion, no grego, do tormento que não tem fim, eterno. E estes irão para o gozo, aion, sem fim, eterno, né? E nós vemos Paulo também, né, diante do rei Agripa, né, ali no Atos 24, 15 e 26, 8 do livro de Atos, também ele usa, né, essa palavra aion, eterno, sofrimento eterno, gozo eterno. Então é eterno, não acaba mais e não tem como sair de lá, né? Lembra-se que ao rico na parábola, né, ali do livro de Lucas, ele diz: olha, eles não podem passar daí para cá e nem daqui para lá, está determinado, infelizmente, né? Sairão lá do nós, né? Sairemos lá do paraíso para irmos, né, a nossa habitação posteriormente com o corpo glorificado, é a Nova Jerusalém. Mas o destino eterno dos perdidos é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, o banimento total da presença bondosa e misericordiosa do nosso Deus. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Um abração para a nossa irmã Aparecida, a nossa irmã Denide, né? Acabou de entrar aqui, irmão Pedro. Olha, Deus abençoe, viu? Um abração. Pastor Carlos, a nossa irmã José está perguntando o seguinte: olha, pastor, pode uma pessoa morrer e ir direto para o inferno antes de ser julgada? Glória a Deus. Na verdade, as pessoas, Josélia, as pessoas que não aceitam Cristo, a Bíblia diz que elas já estão julgadas, né? Elas já estão sentenciadas. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, né, ele não verá a vida, mas já permanece sobre ele a ira de Deus, né? Então eles já estão sentenciados. Diante do tribunal do grande trono branco, capítulo 21 do livro de Apocalipse, eles se apresentarão pela última vez a Deus, para terem o livro da vida e o livro das obras abertas, para que fique bem claro para eles o porquê
que eles serão banidos eternamente da presença de Deus. Abriram-se 2 tipos de livros, né? O livro da vida e o livro das obras, porque 2 livros foram abertos, e as pessoas foram julgadas segundo o que estava escrito naqueles 2 livros. O livro da vida, com certeza, é a nossa Bíblia Sagrada, e o outro livro são o livro das obras das pessoas. Então, as obras que as pessoas fizeram, né, serão julgadas, se elas acreditaram em Cristo, se elas se enquadraram dentro do padrão estabelecido por Deus, se refugiaram, se abrigaram em Jesus Cristo, na salvação de Deus ou não. Então elas se apresentarão pela última vez para receber, na verdade, a sentença de fato, porque julgadas elas já estão. Apartai-vos de mim, malditos, 25:41 do livro de Mateus, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, os seus ajudantes, os seus ajudadores, né? Então, elas irão para esse lugar que nós chamamos de inferno, né? Elas já estão julgadas, já estão sentenciadas, né? E posteriormente elas se apresentarão a Deus e serão banidas para sempre da presença. Tanto que a Bíblia diz que Deus é luz, né? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5. E ali Jesus Cristo fala dessas trevas exteriores, né? Porque vão estar banidos da luz, da presença, do conhecimento, da graça, da alegria de Deus, da satisfação da presença de Deus. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo nós temos. O Edmilson não colocou para nós aí o nosso cronômetro, né? Que aproveitando, né, pastor? Queremos agradecer aqui, né, o cooperador Edmilson, nosso, né, cooperador Luiz está aqui conosco, né? Temos também o nosso diácono Josimar, né? Passamos aqui o dia todo organizando aqui, né? Preparando tudo, viu? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Quanto tempo nós temos, Edmilson? 40 minutos? Olha como é que a hora passa. 40 minutos aí, né? Nós estamos encerrando. Pastor Uzair acabou de entrar, nosso irmão Davidson também entrou, nossa irmã Mirinha, Aparecida, olha que Deus abençoe. E vocês que estão entrando agora, viu? Compartilha para nós aí, tá ok? Para que as pessoas possam também conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Né? Nosso tema aqui hoje é Segunda Morte, Lago de Fogo. Irmão Robertinho, por favor, reenvia por gentileza aí a sua pergunta, por favor, querido, porque eu bati o dedo aqui e sumiu, tá? Então você reenvia, por favor, a gente estava aqui formulando para o pastor Carlos aqui a sua pergunta também. Pastor Carlos, olha, alguns grupos religiosos, eles negam, né, a existência do inferno como um lugar de tormento eterno, né, e um lugar de consciência. Por exemplo, né, o Xexenoê, eles não creem, não acreditam, né? O Espiritismo, a Igreja da Unificação, o Adventismo do Sétimo Dia, a ciência cristã também não crê, Testemunho de Jeová, né? E tantos outros que a gente podia citar aqui, né? Que eles defendem, né? Essa tese de que o inferno, né? Ele não é um lugar de tormento eterno e consciente. Alguns dizem que o inferno nem existe, na verdade. Agora, eu quero perguntar para o senhor o seguinte, pastor: isso muda o que Deus já estabeleceu, o que já foi estabelecido por Deus, né? A questão dessas pessoas, e tem milhares de seguidores esse povo, né? Essas denominações, enfim, essas religiões, eles têm milhares de seguidores, né? Pessoas que creem veemente, que professam isso veemente, que acreditam, né? Com muita fé e tal. Mas isso muda, pastor, alguma coisa naquilo que Deus ele já estabeleceu? Com certeza não muda, né? A Bíblia diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, infelizmente, pelo pouco conhecimento, ou pelo talvez conhecimento tendencioso, como nós já falamos aqui da questão da paternidade, né? As pessoas que nascem em determinados ministérios, sejam eles, né, certos ou não, eles infelizmente e felizmente carregarão o genes espiritual dos patriarcas, dos pais dos ministérios, infelizmente, né? E eles passam a crer naquele tipo de ensino, né? E é bastante complicado sair debaixo dessas paternidades, dessas crenças, porque muitas crenças são erradas, são viciadas, elas não têm, né, um testemunho bíblico, são interpretações
errôneas, são textos isolados, fora de contexto, são muitos, né, os motivos pelos quais se crê errado. Mas com certeza, né, a nossa crença errada, ela não muda, né, o destino das pessoas, não muda a economia de Deus, não muda a revelação e não muda com toda certeza, né, as coisas que estão estabelecidas por Deus. Né, os fariseus, por exemplo, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam nessas coisas, né, e Jesus Cristo fala para eles, né, que eles estavam trabalhando, labutando muito em erros, né? Vocês estão laborando em um grande erro, não acreditar na ressurreição, não acreditar em anjos e etc de tal. E assim tem muitas pessoas que assim não acreditam, né? E infelizmente muitas delas vão descobrir tarde demais que esses lugares, essas coisas são reais e definitivas, né? Então, com certeza, a Bíblia, ela não endossa em vários textos essa questão do aniquilamento, né, da alma, porque parece, pastor Adilson, para muitos, parece que infelizmente, né, a nossa justiça e muitas vezes a nossa maneira de elaborar as coisas, as nossas maneiras, né, de concluir algumas questões, elas são erradas por falta de apoio, de conhecimento mais amplo da realidade do caráter de Deus. Então, é melhor aniquilar do que ficar sofrendo, né? Mas não é assim. A justiça de Deus, ela diz bem claro em Mateus 25, 41, né, que esse lugar foi preparado, né, para o diabo e seus anjos. Foi preparado, né, é uma coisa que foi pensada, né, de acordo com a gravidade da transgressão, com acordo com a gravidade que é o pecado, a rebelião. Deus, na sua grandeza, na sua justiça, preparou algo para que aquilo realmente seja punido, né? Em Apocalipse 21:8 fala que a parte que lhes cabe, né? Porque Deus é justo, cabe para eles o tormento, o furor eterno. A Bíblia diz que eles beberão do cálice da cólera, da ira de Deus e sem mistura. Porque quando você vai tomar um vinho que está muito, alguma coisa, você põe uma aguinha ali para baixar um pouco, né, o teor, ele fica mais saudável. Mas eles vão beber o cálice da cólera, da ira de Deus sem mistura, né? E Deus é justo, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo. Então não há injustiça de Deus. E a Bíblia diz, né, que até a ira de Deus, a ira dos homens, hão de louvar a Deus. Quando eles estiverem lá, eles vão ter consciência que eles são merecedores daquele lugar, né? Porque o ladrão da cruz que se converteu, ele diz: olha, nós estamos aqui com justiça, mas este aí, ele nada fez por estar aqui, né? Ele foi absolvido. Agora, infelizmente, muitos estarão lá, né? Não sairão mais, ainda que reconhecerão que Deus é justo, porque Deus é justo, né? E é um estado eterno. Nós não cremos, e a Bíblia não endossa essa questão do aniquilamento, ou de um estado temporário, ou de uma absolvição universal. A Bíblia fala de dois lugares que são sem fim, eternos, tanto o sofrimento como o gozo e a alegria eterna. Então nós precisamos trabalhar para salvar, né? O apóstolo Tiago, ele diz: olha, salvai-vos alguns do fogo. Então, que Deus nos ajude a salvar alguns do fogo. Nós temos que detestar, né? Nós estamos numa geração difícil. O apóstolo Tiago diz que nós temos que detestar até a roupa dessas pessoas que é contaminada,
né? Então é muito sério, é muito grave. Que Deus nos ajude a nos manter em Jesus Cristo, por amor a Deus, e que nós possamos, né, buscar a Deus para livrar algumas pessoas desse estado consciente e eterno de sofrimento e de dores. Glória a Deus, negócio é tremendo, hein? Deus abençoe vocês que estão conosco, nossa irmã Vanessa Alves, né? Ligadinho conosco, Vinícius Gonzaga também, aí, Vinícius Santos. Olha, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pastor, o irmão Robertinho já mandou aqui a pergunta dele, mas antes de eu fazer a pergunta dele, pastor, aproveitando o gancho que o senhor está dizendo aí, o que significa a expressão choro e ranger de dentes? Eu acredito que é para expressar, na verdade, eu acredito assim, para expressar o desespero, né? A ira, né? Porque as pessoas, quando ficam bravas, elas rangem os dentes. A Bíblia diz assim que quando Estevão estavam diante do Sinédrio, que ele diz, eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra da majestade, eles rilhavam os dentes. A Bíblia diz em Salmos, Davi diz, né, que os ímpios, eles rilham os dentes, né, de raiva, de ódio. E esse rilhar de dentes tem a ver não com angústias, mas com raiva. Você imaginar, por exemplo, pastor Adilson, pastores desviados que estarão lá, maridos e esposas infiéis, que, né, enfim, quantas pessoas que tiveram a oportunidade e rejeitaram, pais, né, e filhos que estarão lá, pais que não ensinavam, né, enfim, você imagina, né? Hoje, se as pessoas pegam alguém na rua e quer matar, quer linchar, quer destruir, não é verdade? Imagina essas pessoas, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de falar, pessoas que não falaram, né? Pastores e homens e mulheres que tiveram a oportunidade de avisar, não avisar, de exortar e não exortar. Então será um lugar de ódio, de ira, de raiva, de tristeza, de angústia, um lugar de realmente de muita raiva mesmo, sabe? De angústias excruciantes, né? De tristeza, de lamentação. O apóstolo João diz, olha, toma cuidado para que vocês não percam aquilo que com tanto custo nós conseguimos, né? Que é a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Então imagina quantas pessoas de angústias e tristezas que estiveram tão perto, né, e se perderam, não vigiaram, né, não estiveram atentos. Como Paulo, por 3 vezes, ele diz nas suas cartas, olha, veja mesmo, teste, prove a vocês mesmos se vocês estão na fé ou não estão. Então, cada um de nós temos que fazer essa avaliação, porque imagina a angústia, né? A angústia nossa no céu vai ter uma angústia, né? Porque a Bíblia diz que Jesus há de enxugar as nossas lágrimas, porque também lá, né, estaremos pensativos, né, com relação ao que nós podíamos ter feito, não fizemos, e muitos se perderam porque nós não fizemos, mas Deus nos enxugará as lágrimas, Deus nos consolará. Agora no lago que arde com fogo, enxofre, é ranger de dente, é ira, é raiva, é ódio, né? E alguns pensam, né, pastor Adilson, que o diabo é que vai cutucar eles lá. Não é o diabo, né? Quem vai cutucar eles lá, quem vai condenar eles é a consciência deles, né? Porque a Bíblia, Jesus diz, eu não condeno ninguém, eu não acuso ninguém, quem acusa é Moisés, é a palavra, é a consciência da pessoa. Agora, ciente, estando num lugar de tormento, né, está consciente que rejeitou, né, algo tão tremendo, algo tão maravilhoso. Então haverá choro, de lamentação, de tristeza, de angústia e ranger de dentes, de ira, de ódio, de raiva de uns dos outros, né? Porque quando nós vemos alguns testemunhos nos Salmos e no Novo Testamento de rilhar dos dentes, de ranger de dentes, é ódio, é raiva, né? Não tem muito a ver com tristeza, mas um desejo de vingança, desejo de realmente punir, de machucar, de maltratar aqueles que se lhe opõem ou se lhe opuseram, enfim. Glória a Deus. Então as pessoas estarão em plena consciência, né, pastor? Em plena consciência, né?
eles estarão por dentro de tudo que está acontecendo, não vai estar lá num estado assim, de sonolência, ou uma amnésia, né? Esqueceu tudo. Muito, estar né, tudo consciente, pastor né? Adilson? Muito pelo contrário, né? Estarão bem mais conscientes, porque também essas pessoas estarão num corpo, né, num corpo novo para suportar, assim como nós teremos um corpo glorificado, porque esse nosso corpo é para viver aqui, 1 quilômetro para baixo, né? Se subir 1 quilômetro para cima já precisa de máquinas, Equipamento, né, equipamentos, e lá eles também ressuscitarão, uns para o horror e vergonha eterna, receberão um corpo, né, que os teólogos falam de um corpo em glória, sem glória, né? Porque até o próprio diabo, quando ele se apresenta muitas vezes de forma muito horrível, sem forma, alguma coisa disforme, mas será um corpo novo, né? E com toda certeza eles terão muito maior consciência até do que nós temos hoje. Só que é algo que já não lhes aproveitará mais de nada, a não ser para lamentar eternamente, né, e sofrer o banimento eterno da presença bondosa, amorosa, meiga de Deus. Aleluia. Manuel da Solange, olha só, um abração. Nossa irmã Kelly Guimarães entrou aqui, nossa irmã Valdirene Fidelis entrou também. Jackson Ricardo, nossa Mariana, né? Aqui o evangelista de nós diz assim, olha, assunto tremendo. Pastor, com certeza, né, o evangelista? É um assunto realmente que mexe aí, né, com aí a nossa visão a respeito dessa questão, né? O lago de fogo, a segunda morte, tá ok? Tem alguma dúvida? Pode mandar aqui que nós vamos estar, né, comentando junto com você, tá bom? Pastor Carlos, Robertinho pergunta o seguinte, olha, boa noite, pastores. Em Hebreus 6, capítulo 4, fala quando a pessoa conhece e prova o dom celestial e desviam, voltando às práticas antigas, é impossível renovar para o arrependimento. Sendo assim, o que fazer para tentar ajudar essas pessoas? Eu acho nós falamos até no programa passado e alguns outros programas, ao Robertinho, né? É uma questão, isso, Robertinho, que nem os teólogos, os grandes teólogos chegaram num acordo. Então, assim, né, não queremos também falar coisas e fechar o assunto. Mas uma coisa que nós falamos no programa passado, que é bem claro, o que governa Hebreus 6 e Hebreus 10 é a palavra ignorância. Porque Deus, Jesus Cristo, ele morreu pelos ignorantes. E Hebreus 10, ele fala, né, que aqueles que de modo consciente eles pecam, né, eles estão crucificando Jesus de novo. Eles já não são mais ignorantes. Conscientemente, eles sacrificam Jesus de novo, eles matam Jesus de novo, para poder se aproveitar do sacrifício. Então nós já não somos mais ignorantes. Então para esses já não resta mais sacrifício, a não ser uma expectação horrível de fogo consumidor. Então com certeza nessa questão, irmão Roberto, tem coisas mais profundas que estão desconhecidas da igreja e de muitos teólogos. Ainda não foi revelado. Não queremos entrar no mérito da questão, porque com certeza não é um desviado comum. Não é qualquer pessoa comum que se desvia, porque nós acreditamos, você acredita, né? Nós acreditamos que muitas pessoas se desviam e voltam, né? Nós vemos, por exemplo, que o próprio Tiago disse, se alguém se desviar, né, e nós o convertermos, nós vamos encobrir uma multidão de pecado e vamos salvar a alma dele. Então, pegar isso como que qualquer pessoa que se desvia não tem como mais, porque a Bíblia diz aí que não tem mais como renová-lo ao arrependimento. Então tem algumas coisas que a igreja precisava conhecer alguma coisa mais, né? E por falta de conhecer alguns pontos mais,
né? Porque nós falamos assim que infelizmente os ministérios eles seguem, entre aspas, cartilhas dos pais. Então, se os pais não tiveram muita revelação, muito pouco se avançará aos filhos nessa questão. Então, com certeza, não se fala dos desviados comuns, como nós podemos chamar, porque esses desviados, nós falamos comuns, com certeza, né, eles arrependem-se e voltam. Muitos falam, irmão Roberto, nossos queridos, porque essa carta está escrita aos hebreus, diretamente aos judeus convertidos. Isso já muda um pouco a análise, né? Homens que deveriam conhecer. Então, mas é um assunto profundo. Agora, ao desviado comum, com toda certeza devemos orá-lo, devemos clamar por ele, devemos buscar a Deus por ele, porque nesse texto ele fala aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro, enfim, mas com toda certeza não está se referindo propriamente a um cristão comum. Amém, glória a Deus. Então tá aí, irmão Robertinho, né? A sua pergunta foi respondida, tá bom? A nossa irmã Priscila acabou de entrar também, olha só, nosso irmão Everaldo entrou também, Ana Paula Oliveira, Deus abençoe, um abraço. Pastor Carlos, aqui a nossa irmã, deixa eu ver quem fez uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu só achar aqui, a nossa irmã Solange, ela fez uma pergunta, e eu quero aproveitar, pastor, e quero, né, vamos dizer assim, complementar a pergunta dela. Nós estamos estudando aqui a respeito da morte, certo? O senhor está explicando para nós na palavra, né, que nós vamos ter que dar conta, as pessoas darão conta diante de Deus e tal, e tal, e tal. E as pessoas, pastor, por exemplo, que morreu no mar, né, que nunca se acharam o corpo dela, né, outras morreram no incêndio, né, totalmente carbonizado, nunca mais se achou. Muitas pessoas, por exemplo, lá, né, no World Trade Center, né, nos Estados Unidos, quando o avião bateu no dia 11 de setembro lá, tem pessoas que simplesmente evaporou, né, o corpo físico simplesmente evaporou, nunca mais acharam absolutamente nada da pessoa. E a Bíblia diz, né, que todos vão ressuscitar, um para alegria, outro para desprezo e vergonha eterna. E perguntando aqui agora o que a irmã Solange, ela mandou aqui, ela disse o seguinte, olha, gostaria de saber se crente pode ser cremado, né? E junto com essa pergunta eu já faço a minha, pastor, e como fica, pastor? Né, os crentes, pessoas que foram cremadas, né, e as outras pessoas que simplesmente sumiram em um acidente ou coisa semelhante, como que fica? Realmente eles vão aparecer? Como que vai ser isso, pastor? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Na verdade, essa questão tem uma parte da igreja evangélica, né, que eles acham que Deus ele não aprova a cremação. Eu também não aprovo. Porque tem um texto lá no Velho Testamento, não me recordo claramente agora, mas ali Deus está dando uma sentença de juízo porque eles queimaram os corpos até reduzi-los a cal. Mas não entra em questão ali a cremação em si. O que Deus estava falando é do grande ódio, da grande ira que as pessoas estavam contra a pessoa, de a ponto de queimá-las e reduzi-las a cal, a pó. E aí eles pegam esses textos e dizem que Deus ele é contra a cremação. Não, esse texto não se refere a uma contestação de Deus contra a queimação em absoluto, posso garantir isso. Mas eu acho e acredito que o ideal mesmo é que se enterre, né? Vamos lá, veio do pó ao pó voltará. De alguma forma volta ao pó, cremando ou não, volta ao pó. Glória a Deus. Mas eu acho que é uma prática hoje bastante comum, até mesmo pelos cemitérios lotados que se tem hoje. Eu não recomendaria, né? Não recomendaria mesmo. Não que tenha algo direto de Deus, ainda que, né, do pó veio ao pó tornarás, né, a cremação em si não desfaz essa palavra, né, não se rebela contra esta palavra.
Amém. Então eu não sou contra, mas eu não recomendo que, né, o ideal, eu acredito que seria que se enterrasse mesmo, né? Agora, com certeza, né, o mar dará os seus mortos, a morte, o além dará os seus mortos. Há uma pesquisa, e nem isso entra em questão, né, também não precisa disso, que com uma única célula, com as informações de uma única célula do ser humano hoje, é-se possível saber qual era a cor do olho do cidadão, qual era o tipo de cabelo, se ele era moreno, se ele era claro, se o nariz era grande ou era pequeno, você entendeu? O tamanho da pessoa, né, com uma única célula sendo examinada, hoje pode-se determinar isso. Agora, Deus está muito longe disso, né? Ainda que as pessoas se consumam, né, e se consome mesmo, né, Deus os tornará de volta, com certeza, Deus os chamará de volta. E ainda que eles tenham sido consumidos ali, como uma grande parte, né? O faraó Ramsés está lá hoje, né? Até hoje, mas os concidadãos deles e antes deles, a maioria viraram pó, né? Viraram terra de novo, mas eles ressuscitarão com um corpo agora glorificado, né? Deus vai, né, retomar a forma física desde um corpo agora, né, glorificado, né? Para suportar o tormento eterno ou para ir para o céu, né? Então isso não é simples, né? Deus, na verdade, há de chamá-los de volta, né? Há de retornar o corpo, a forma que eles tiveram, com toda certeza. Amém. Louvado seja Deus. Quanto tempo nós temos, irmão Luiz? Quanto tempo temos aí? Temos aí 15 minutos, é isso? Por Glória aí, a né? Deus. 15 minutinhos aí para nós estarmos comentando mais um pouco aqui, né, a respeito da palavra de Deus. Nosso irmão Diácono Cid está dizendo aqui, ó, tá chique o programa, pastor, tá muito bacana, né? Que bom, né, pastor? Os irmãos estão gostando, né? Que bom. Nosso intuito aqui, com certeza, nosso objetivo é levar até você o que está na Bíblia. Tem muita coisa que andam pregando, andam falando por aí, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o que Deus falou, com o que Deus estabeleceu. Então, com certeza, o nosso objetivo é esse, ok? Né, está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós vamos estar ensinando para você aqui com muita alegria. Pastor Carlos, os demônios, né, os anjos caídos, o diabo, a Bíblia diz que eles serão aniquilados. Esse aniquilados aí, pastor, o que é? Eles vão deixar de existir, é isso ou não? Na verdade pode estar aniquilado em algumas traduções, né? Talvez as traduções possam estar até viciadas já, né? Já tem uma ideia a respeito, né? Para reforçar, porque na verdade no original não tem essa ideia de aniquilado, né? A Bíblia fala muito claro que os primeiros 2 habitantes do lago que arde com fogo e enxofre será a besta e o falso profeta, né? Ali Apocalipse 19, verso 20, diz que esses 2 inaugurarão, né, o lago do fogo. E depois de 1000 anos, né, depois Satanás será lançado. E a Bíblia diz, né, que ele será lançado, porque 1000 anos ele vai estar preso. Depois dos 1000 anos ele será solto, né? Reunirá um grande exército, né? E ele será amarrado, né? Posteriormente amarrado e lançado também para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Aonde já está a besta e o falso profeta. Depois de 1000 anos lá, eles ainda continuam, entre aspas, vivos, existindo nesse lugar de tormento, né? Mateus 21, 25, 41 diz que o lago do fogo, ou a segunda morte, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, né? Eu acreditava assim que esses anjos se referiam unicamente aos demônios, mas não é aos demônios, aos mensageiros, porque anjos são mensageiros.
188 vezes na Bíblia a palavra anjos, e todos se referindo a alguém que leva uma mensagem. Então, se o inferno, o lago do fogo, né, foi preparado para o diabo e os seus anjos, está se referindo aos demônios, que são mensageiros do diabo, e aos homens que têm se tornado mensageiro do diabo, levando morte, levando destruição, né, e roubo, né? Então eles não serão aniquilados, muito pelo contrário, eles também estarão lá sendo atormentados, né? A Bíblia diz em Apocalipse, né, 14, que eles serão atormentados diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, né? Isso talvez não precisa ser fisicamente, né? Por isso que quando Jesus ele começa a pregar, o demônio chega e diz: vieste atormentar-me antes do tempo, eu vos esconjuro pelo Deus vivo que não me atormentes. O que ele estava falando? Está determinado um dia que sim, eu serei lançado lá nas trevas exteriores, no lago do fogo, e lá serei atormentado na tua presença, mas não é agora, né? Ele já temia, né, de que Jesus Cristo tivesse já apresentado ali para atormentá-lo. Ele diz: eu vos conjuro que não me atormentes antes de tempo, porque Deus estabeleceu que posteriormente ao juízo, né, do grande trono branco, os homens, os demônios então serão lançados para dentro desse lugar de tormento, né? Então, com certeza, eles também estarão neste lugar, né, que se chama a segunda morte. Então não há esse aniquilamento desses demônios. Glória a Deus. Meu irmão, tá aí, né? O assunto é profundo, o negócio é sério, não é brincadeira não. Pastor, estamos chegando já na reta final da nossa programação, né? Faltam aí 9 minutinhos, nós estamos encerrando. Mas mais uma pergunta para o senhor, pastor, antes do senhor dar as considerações finais. E, pastor, essas lideranças de grandes, né, de grandes movimentos, de grandes denominações, né, que têm se levantado no Brasil e pelo mundo afora, que tem ensinado o seu povo, né, ali os seus seguidores, que o inferno não existe, que haverá um aniquilamento e tal. Como fica, pastor, essas pessoas diante de Deus? A situação dessas pessoas, como fica, pastor? Infelizmente, né, pastor Adilson, elas estão erradas, né? A situação delas diante de Deus agora é de tristeza, né? Deus está triste, chateado, como as pessoas que estão sem Deus, sem Jesus Cristo, né? E infelizmente, porque a maioria da liderança desses grandes movimentos e ministérios, eles são tidos até pela igreja militante, a igreja renascida, como movimentos que não são de fato cristãos, né? que não possuem a salvação, que não são pessoas renascidas. Então essas pessoas com certeza estão ensinando os seus discípulos coisas erradas, porque na verdade, né, pastor Adilson, só uma dessas denominações que você falou aí, que são 4 ou 5 que você citou, que elas são tidas por cristãs, né, salvas. As outras realmente não reconhecem de fato o senhorio de Jesus Cristo, não são renascidas, né, e não só é esse ponto que elas estão ensinando que está errado, estão ensinando muitas outras coisas que não são bíblicas, né? Estão ensinando reencarnação, estão ensinando purgatório, né? Estão ensinando, né, a insuficiência, né, do sacrifício de Jesus Cristo, estão negando o nascimento virginal de Jesus Cristo, não acredita realmente, né, em Deus, como a Bíblia diz. Então não é só esse o caso, né, que eles não acreditam, eles creem no aniquilamento ou não creem no inferno. Não é só nesse ponto, não né? é só esse ponto. Infelizmente, partindo desta forma, porque eu posso não acreditar em algumas coisas, né?
Eu posso não acreditar em anjo, mas esse não acreditar em anjo muitas vezes pode não interferir no meu destino eterno, vai me atrapalhar em alguma coisa. Mas tem coisas que realmente, se eu não acredito, com certeza influencia, né, diretamente no meu destino eterno. E posso até, né, ir para um destino errado, né, pensando que estou indo num destino certo. É muito sério, né, pastor? Estão ensinando o que Deus não ensinou, né? Estão falando o que Deus não falou, né? Estão, e colocam como doutrina ainda, né, pastor? Como uma doutrina, né? Glória a Deus. O próprio Deus, ele diz, né? Se alguém, em Apocalipse, né? Se alguém acrescentar, será acrescentado os flagelos. E se alguém tirar, ele está falando de pessoas salvas, que tiram coisas. Será tirado também. Não perde a salvação. E as pessoas que acrescentam e estão perdidas, acrescentar-se-á a eles os flagelos. Então, né, pessoas cristãs, salvas, que tiram parte, que não ensinam, com certeza terão prejuízo, né? E ainda que não se perderão. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Chico, ele comentou aqui, ó, que conhecimento e sabedoria do nosso amado pastor Carlos Alberto. Que Deus te abençoe, pastor Carlos. Amém. Glória a Deus. O intuito do programa é esse mesmo, né? Levar conhecimento, né? E graças a Deus, nós temos aqui, né? O nosso mestre aqui, graças a Deus, o pastor Carlos, vai estar nos ensinando e nos orientando aí, segundo, né, a palavra de Deus. Pastor Carlos, estamos aí no final da programação, né? Finalzinho. Mas tem mais uma pergunta, pastor, né? Tem mais uma. Essa é a saideira, né? Até os irmãos estão rindo aqui, ó. Essa aqui é a saideira e eu creio que ela é muito importante, né? Pastor, qual que é isso aí veio agora aqui, nem anotamos aqui, isso veio agora. Pastor, qual teria sido, né? Ou qual foi, né? Enfim, a ideia de Deus, né? De ter estabelecido dois lugares, primeiro o inferno e depois o lago de fogo, né? Que é a segunda morte, né? Porque, o senhor poderia explicar para nós assim, por que foi nessa sequência, ou o porquê, né, dessa visão de Deus com relação a dois lugares? Por exemplo, não poderia ter sido só o inferno, ou direto para o lago de fogo, né? Se eu conseguiria explicar para nós qual que seria, por que essa intermediação de dois lugares? Eu acho sim, porque está dentro da... Não acho, né? Acredito nisso, o Espírito Santo me coloca isso no coração. Você lembra lá em Apocalipse que disse aquelas almas que estavam debaixo do altar, que foram decapitadas, que elas estavam clamando, até quando não vingas o nosso sangue? E Jesus Cristo diz a elas que eles esperassem ainda um tempo, até que se completasse o número daqueles que como elas foram mortos. Então, Deus ele estabeleceu na sua economia tempos, períodos, ele estabeleceu, né, essas questões. Então, com certeza, né, enquanto não cumpre-se esses tempos, né, então não se entra no lugar definitivo, né? Então, quando o número dos gentios se completarem, né, então Jesus Cristo ele virá. Então tem tempos estabelecidos por Deus. Na economia de Deus ele estabeleceu tempos, né? Então o juízo eterno, por exemplo, como a salvação eterna, ela vai dar-se quando completar essa economia de Deus, esse tempo que Deus estabeleceu, né? Porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu para que o homem habitasse na terra 7 dias. Porque um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, nós vemos que quando se completar isso, Deus chamará os homens à responsabilidade, né? Nós estamos beirando o 6º dia, o 7º dia será o milênio, e depois do 7º dia, Satanás será solto por alguns dias. Lembra que Deus disse a Abraão que a descendência dele seria peregrina durante 400 anos. E eles ficaram no Egito 450. Porque 450 está dentro dos 400. Até o 499 é 400 ainda.
Assim como Noé teve aos 600 anos sem Cão e Jafé, porque desde o 501, desde os 601 até os 699 é 600, né? Ele não teve trigêmeos. Os três nasceram dentro do período que ele tinha 600 anos, 601, 610, 699. Né? Então, depois de completado o 7º dia, que é o milênio, Deus ainda vai dar uns dias onde Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que estarão, né, que passaram pelo milênio. E depois disso, então, ele chama todos ao juízo. Aí essa primeira fase, as primeiras coisas passaram, como diz em Apocalipse. Aí sim ele chamará a conta. Aqueles que estão salvos, vamos dizer assim, no paraíso ou no terceiro céu, e aqueles que estão no inferno, né? Os demônios que estão no abismo, outros que estão no Tártaro, né? Outros que estarão lá em outra parte, né? Porque tem demônios que pediram para Jesus: não me lance no abismo. Tem demônios que estão, né, como a Bíblia diz, né, Pedro fala, amarrados em algemas. Né? Posteriormente eles serão lançados no lago do fogo. Então, enquanto não acabar essa economia, essas pessoas, essas duas classes estão em estágios intermediários, para posteriormente todos serem lançados, depois do juízo final, tanto os salvos serem salvos de fato, né, irem para a Nova Jerusalém, e depois os ímpios irem para o lago do fogo. Então eu acredito que é por causa dessa economia de Deus, né, desse projeto traçado. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meu querido. Chegamos aí no final da nossa programação com um assunto tão abençoado, né? A segunda morte, o lago de fogo. Olha, que Deus abençoe você. O tempo passa rápido, né, pastor? Nós entramos um pouquinho mais tarde hoje, estávamos se organizando aqui, mas segunda-feira que vem estamos de volta aqui às 21h30. Mas antes de nós estarmos aqui despedindo aqui, né, encerrando, as considerações finais do pastor aí, pastor, amém? Para nós estarmos encerrando. Bem, eu queria assim louvar a Deus pela oportunidade. O assunto não é fácil, né? É bastante tarde, né? Já estamos bastante adiantados na hora, né? Muitos né, saem porque estão cansados, mas louvo a Deus pelos que ficaram, pelos que vão assistir depois, né? E eu agradeço a Deus, porque Deus ele tem nos alertado. Quero dizer aos irmãos que Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, e a justiça ela exige que o mal ele seja punido de forma justa. Então o lago do fogo é um lugar justo, né? Assim como o céu é um lugar justo. Não há nenhuma maldade, não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Então louvo a Deus, né? Porque Deus ele é bom, e fica, né, como sempre, a exortação da necessidade de nós conhecermos mais e de nós trabalharmos mais intensamente, a fim de que se cumpra, né, Provérbios 24, que ele diz: livra aqueles que estão sendo levados à morte, né, livra aqueles que estão sendo conduzidos ao matadouro. Ele diz: se nós dissermos, olha, nós não sabemos, ele diz: porventura não pesará aquele que conhece os corações e não pagará a cada um as suas obras? Então nós não temos desculpas, nós precisamos investir mais para evangelizar, para darmos testemunho, para darmos oportunidade das pessoas conhecerem a verdade, porque conhecendo a verdade, elas serão libertas. E nós somos os responsáveis, né, de trazer o conhecimento da verdade às pessoas. Então que Deus abençoe, Aleluia. Que você continue salvo, continue buscando a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos orar, pastor? Vamos Sim. estar agradecendo a Deus. O senhor ora para nós? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e Tu és um Deus de oportunidade. Nesta noite especial, queremos orar, ó Deus, especialmente por essas vidas preciosas, por esses obreiros, por essas obreiras,
por esses homens e mulheres que estão trabalhando na tua seara, teus mensageiros. Fortalece eles, cura, Pai, que o Senhor possa trazer mais conhecimento e que esse conhecimento, Senhor, nos leve a agirmos, aleluia, para glorificar, para honrar e para bendizer o teu nome. Trabalha de uma forma especial nesses queridos e amados que têm nos assistido, Senhor Deus, que têm nos acompanhado nesses momentos que aqui estivemos, Senhor. Toma conta deles, dos seus lares, das suas casas, e que verdadeiramente, ó Pai, eles possam dia a dia se envolverem cada vez mais com o conhecimento, a fim de que o testemunho deles, ó Pai, possam ser testemunhos poderosos para alcançar aqueles, ó Deus, que estão dentro do raio do ministério da vida de cada um deles. Dá uma noite, segunda-feira de paz, uma semana, Senhor, abençoada, ó Pai, de testemunho e de vitórias para a glória e honra do teu santo nome. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Chegamos então no final aqui da nossa live, nossa programação. Queremos te agradecer, muito obrigado, você que esteve conosco até o final, né? Muitas pessoas passaram, saíram, mas você que está aí conosco até agora, que Deus te abençoe, muito obrigado. Lembrando que segunda-feira que vem, às 21 horas, não às 21h30, né? Mas às 21 horas, nós estaremos aqui com mais uma edição aqui da live, com mais um assunto abençoado para edificar a sua vida. Meu querido, olha, um beijo no teu coração, fica com Deus, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Amém. Glória. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que